eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e estamos aqui em mais um episódio da websérie sobre alergia à proteína do leite de vaca. Hoje a gente está aqui com a presença da doutora Verônica Tavares, que é alergista e imunologista pelo Instituto da Criança e médica do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Verônica, super obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Mari, obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que está muito em relevância atualmente e que ainda gera muitas dúvidas, né, e que tem afligido muitas famílias. Então, acho um assunto bem legal para a gente conversar. Exatamente, é um tema que a gente tem muita dúvida mesmo, né? Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, que é tão complexo, ele tem etapas, tem interpretações, né? Assim, a depender aí do mecanismo imunológico envolvido, do sintoma que a criança tem, enfim. Então, a gente já falou, né, um pouquinho de diagnóstico, né, nos outros episódios. A gente falou um pouquinho que esse diagnóstico acontece em etapas, e aí falando nas etapas, a gente falou da importância da história clínica, né, então nessa primeira consulta, né, quando o paciente, quando a família vai procurar o clínico ou o especialista, né, com uma suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, o médico faz, assim, uma avaliação super criteriosa, né, assim, de exame físico, história familiar, história clínica, sintoma, alimentos, né, que potencialmente pode estar envolvidos, e aí todo esse cuidado na história clínica é que vai nortear as próximas etapas aí do diagnóstico. A gente falou um pouquinho também sobre a dieta e a importância de seguir a dieta com bastante precisão, né, porque nessa fase aí da dieta, se a gente tiver um furo, mesmo que não intencional, pode atrapalhar toda a interpretação, né, então se tiver um furo e a criança não melhorar, a gente vai pensar, poxa, será que tem outro alimento envolvido? Ou será que não é alergia a causa dos sintomas? Então a gente tem que ficar super de olho mesmo, assim, em rótulo, em tudo que a gente compra, o jeito que a gente prepara em casa, como é que faz a receita, enfim, né, um cuidado bem grande. E aí, a gente tem também os exames, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Qual é o papel, afinal, dos exames no diagnóstico da alergia alimentar? Fala pra gente. Então, vamos lá, os exames, ele tem um papel complementar. O exame sozinho, né, ele não fecha um diagnóstico. O diagnóstico da PLV, ele é feito através, realmente, da história clínica detalhada e de um teste chamado teste de provocação oral, que não é nenhum exame de sangue, não é um exame de puntura, que são os exames de pele. Ele é um teste onde a gente oferta o leite, né, para a criança e vê se ela vai ter alguma reação. Mas antes da gente ir para o TPO, que é o teste de provocação, o mais importante disso tudo, realmente, é a história clínica. E os exames estão aí só para nos ajudar, para nos nortear, para complementar. Boa. Em um dos episódios, acho que a doutora Daniele falou uma coisa que eu achei super legal, assim, que a gente fica meio, assim, como um detetive, né, na história clínica, buscando um monte de informação, cruzando dados e tal, porque isso é super relevante, né, para a gente conseguir concluir, né, ou descartar aí essa suspeita. E quando, afinal, assim, tem relevância o exame, né, em que circunstâncias no teu consultório, na tua prática, faz sentido solicitar um exame aí complementar para um paciente com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca? Então, assim, acho que a primeira coisa aqui no consultório eu sei que não é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico fácil, eu acho que precisa começar tranquilizando a família e explicando realmente da necessidade, da real necessidade de pedir ou não esses exames. Porque todo mundo chega querendo, né, um exame que feche esse diagnóstico, então eu preciso entender por que eu vou pedir ou por que eu não vou pedir e deixar isso bem claro para a família. Então, a primeira coisa é a história e entender qual é o mecanismo imunológico, porque a partir disso, aí sim eu vou pensar se vai precisar fazer um exame ou não. Se for uma alergia não IgE mediada, onde ela não vai ter a presença de um anticorpo, né, que é aqueles sintomas mais gastrointestinais, vocês já devem ter falado bastante sobre isso, que é a alergia à proteína mais comum hoje em dia, são os sintomas mais comuns, então, diarreia, sangue nas fezes, doença do refluxo, cólica, que são sintomas mais que ficam restritos ali ao aparelho gastrointestinal, a gente não tem nenhum exame realmente que vá ajudar nesse diagnóstico. Infelizmente, o paciente sai daqui sem nenhum pedido de exame. E é uma demanda, né, Verônica, assim, acontece muito, né, assim, os pacientes falam, poxa, será que eu não vou ter nenhum exame para que eu consiga comprovar se é ou não é, né, muitas vezes chega com essa demanda já, né?
Sim, não, essa demanda, ela existe, ela é real e faz parte. Eu acho que é do ser humano a gente querer achar, né, uma coisa que nos mostre, que nos prove que aquilo realmente está acontecendo. Então, isso é o papel do alergista, do gastro, enfim, quem estiver atendendo essa família, de tranquilizar os pacientes e explicar muito bem o porquê da não necessidade de pedir esses exames, porque eles não vão ter não vão ajudar, eles podem, na verdade, até complicar em alguns momentos, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse primeiro momento, né, nesse caso, ele não tem indicação e não deve ser solicitado. Já é diferente daquela alergia à IgE mediada, que é uma alergia bem fácil de identificar, são as manchas vermelhas na pele, que coçam, as urticárias, desconforto respiratório, vômito sem parar, né, acompanhado de edema nos olhos, edema na boca, um quadro anafilático, aquele que você tem que correr para o hospital, usar adrenalina. Nesse caso, você faz um anticorpo contra a proteína do leite. Então, neste caso, a gente vai investigar a presença desse anticorpo. E aí a gente pode fazer tanto o exame de sangue, que é o imunocap-Rasch, quanto os testes de puntura, aquele teste da pele, que a gente coloca ali, né, as proteínas do leite no braço e prica o braço e vê se a pele vai ter uma reação. Então, nesse caso, é indicado a realização desses exames, mas só na IgE mediada. Beleza, aí eu queria que você falasse dessas complicações, quer dizer, como que a gente vai interpretar esse exame, esse resultado? Porque acontece de eu ter ali, né, coletou um exame, seja de sangue, seja, enfim, né, alguma forma de avaliar, e vamos pensar numa IgE, dosou ali, deu uma IgE positiva para ovo. Tá? Então, vamos pensar num paciente que chegou ali com reação imediata, você pediu o IgE para leite e outros alimentos e pediu para ovo também. Aí, essa família traz para você um relato de que come ovo sistematicamente e não tem nenhuma reação. Nesse cenário, tá? IgE positivo para ovo. Tira o ovo da dieta? Não tira o ovo da dieta? Afinal, essa criança tem ou não tem alergia a ovo? Isso aí, eu falo que mais do que pedir ou não pedir o exame, você precisa saber ler aquele exame, você precisa saber interpretar corretamente esse exame. Então, nesse caso em específico que você falou, do paciente que come ovo normalmente e apresenta um IgE positivo, não faz sentido a gente tirar o ovo, porque a gente não trata exames, a gente tem um mantra dentro da alergia, a gente não trata exames, exames de alergia não fazem diagnóstico, a gente trata o paciente. Então, se o paciente tem clínica, se o paciente tem sintomas, com certeza eu vou tirar esse ovo. Mas se ele come sem nenhum problema, não faz sentido. Por quê? Porque esse exame, ele só mostra a presença desse anticorpo. Só quer dizer que ele sensibilizou, que ele teve contato com o ovo na vida. Não quer dizer que esse ovo sensibilizou a ponto de fazer uma reação alérgica, tá? Isso é o dia a dia do meu consultório. É muito comum, você falou do ovo, mas assim, eu recebo toda semana aquela criança que entrou na escola com 1 ano e meio, 2 anos, e que aí alguém pediu um IgE de leite e deu positivo. E aquela criança até então tomou leite a vida inteira, nunca teve nada, mas enfim, tá mais encatarrada, tá ficando mais doente. E aí chegam para mim, e aí, é alérgico a leite? Não, ele não é alérgico a leite, ele tomou leite a vida inteira, nunca teve nada, ele só tá tendo um momento da vida onde ele tá produzindo mais secreção, tendo mais quadros infecciosos, que não tem relação nenhuma com a alergia ao leite. Legal, e aí você voltou para a história clínica, né, quer dizer, vamos pensar, esse sintoma aí é reprodutível, tomou a vida inteira, será que em algum outro momento teve, né, então é bem interessante a gente pensar que tem que fazer essa avaliação em conjunto. Vamos falar do contrário agora, assim, de um exame que vem, você vai pedir lá um exame para uma família que chega então, né, com essa suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, por algum motivo você ou algum outro médico pediu lá as dosagens das IgEs e veio negativo. E aí, essa família sai do consultório com um resultado de não é alergia? Como é que é essa interpretação de um exame negativo? Então, aí também é interessante, porque isso também acontece. Então, a criança tem lá aquele quadro bem gastrointestinal, tá sangrando as fezes, tá sofrendo, tá com cólica, e aí alguém faz um IgE que dá negativo, e aí os pacientes, os pais chegam aqui, olha, mas não é alergia, mas eu não sei o que fazer, porque a criança tá sofrendo. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, como eu falei. Esse exame ele só deve ser pedido no caso das alergias IgEs mediadas. Não, nesse outro caso, onde ela não é IgE mediada, não vai ter exame positivo. Então, mesmo com o exame positivo, mas com uma história clínica que fala a favor, que me mostra que aqueles sintomas são a favor de uma alergia à proteína do leite, eu vou restringir o leite, né? Eu vou considerá-lo no primeiro momento alérgico, vou restringir o leite e vou observar como essa criança fica sem o leite. E o mais importante, depois eu vou fazer um TPO, eu vou
oferecer esse leite novamente para entender se essa criança vai ter o retorno dos sintomas com a presença do leite, para só aí eu poder rotular ele como alérgico ou não. Exato, e é legal isso, né, assim, a gente fazer a dieta quando de fato tem o diagnóstico e não fazer a dieta se for desnecessário, né, porque a gente sabe que fazer a dieta tem muitas implicações para o estado nutricional de uma criança que está crescendo, se desenvolvendo e tudo mais. Muito bem, então a gente falou dos exames de sangue, a gente falou lá dos testes cutâneos, vamos falar um pouquinho dos exames de fezes, como é que é isso, assim, porque tem essa história, sangue nas fezes, não deu, não apareceu, marcador inflamatório, na atualidade, qual é o papel desses exames de fezes no diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca? Então, na verdade, os exames de fezes, eles não têm nenhum valor diagnóstico, tá? Eles são também, eles nos ajudam, eles são complementares, porém eles não têm nenhum valor diagnóstico. E, por exemplo, o sangue oculto que você citou, hoje em dia, ele não tem nem mais indicação de ser solicitado. Porque o que acontece? Qualquer coisa pode fazer o intestino sangrar em uma quantidade mínima, né? E só ser encontrado ali num sangue oculto. Então, uma alimentação, algum alimento que comeu, algum quadro viral. Então, um exame de sangue oculto positivo, ele não significa alergia. Então, na verdade, hoje em dia, esse exame, ele tá até, não digo contraindicado, mas a gente não solicita mais. Aí a gente tem, hoje em dia, que se fala bastante da calprotectina, que ele é um exame que vai mostrar processo inflamatório intestinal, entendeu? É um exame que ele pode nos ajudar, mas ele não fecha um diagnóstico, tá? Então também não é uma calprotectina positiva, não quer dizer que é uma alergia, pode ser uma infinidade de causas que levam a essa inflamação. Assim como a alfa-1-antitrypsina, que ele tem a ver com a perda de proteína, né, nas fezes. Então, ele também não é um exame que a gente pede de rotina para fazer esse diagnóstico de alergia. Então, aquela história, né, assim, pedir o exame, né, leva direto para o médico para avaliar lá na sala do consultório, porque são muitas variáveis, né, e é muita expectativa em torno desse resultado, então essa avaliação, ela precisa ser muito cuidadosa, né, a gente precisa ter esse cuidado. Para a gente fechar essa conversa sobre exames, tem algumas situações em que o especialista precisa fazer um diagnóstico diferencial, e aí alguns outros exames precisam ser solicitados, né, assim, um exame de imagem, um exame, sei lá, uma colonoscopia, uma endoscopia. Na sua prática, Verônica, quais são os casos, assim, que você precisa, né, pedir algum exame complementar nesse sentido? Ótima pergunta, porque para o diagnóstico de alergia ao leite, eu não preciso fazer nenhum desses exames. A criança não precisa fazer endoscopia, nem colono, nem pH-metria, na verdade não é necessário. Porém, se você fez esse diagnóstico e aí, né, você está fazendo a dieta de restrição, não está funcionando, ou se você começa a desconfiar de outras causas, por exemplo, uma esofagite eosinofílica, aí é necessário fazer uma endoscopia. Eu estou desconfiando de uma doença celíaca, de uma doença de Crohn, eu vou precisar fazer uma colonoscopia. Então, não é para a alergia, na verdade, é quando eu paro de pensar na alergia e começo a pensar em outras doenças, aí, nesse momento, eu posso solicitar esses outros exames. Mas porque são exames bem invasivos, né, não são exames de rotina. Então, eles só ficam ali para um segundo momento, quando realmente tem uma necessidade. Ótimo, acho que essa conversa, assim, iluminou muito, né, essa etapa do diagnóstico, que não é uma etapa simples, né, assim, é muito complexa, como eu falei, tem muita expectativa, tem muita interpretação, então acho que foi bem importante a gente trazer aí todas essas nuances, né, desde o pedido da solicitação até, afinal, a interpretação e o que fazer, né, com esses resultados. Então, eu queria, mais uma vez, te agradecer, Verônica, foi muito bom ter você aqui com a gente, né, ter você, assim, partilhando um pouquinho da sua ampla experiência em consultório nessa área de alergia alimentar, foi super bacana, então, super obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Mariana, obrigada de novo por estar aqui. Eu digo que o meu papel como médica é dar qualidade de vida para os pacientes, e qualidade de vida a gente chega através de um diagnóstico correto, de um tratamento correto, e isso vem através de muita informação. Então, as famílias precisam também saber, né, o que deve fazer, precisam conhecer o diagnóstico para poder questionar e caminhar lado a lado ali com o médico. Então, eu fico muito feliz, obrigada, Mari, obrigada, Danone, aí, pela oportunidade.
Maravilha. Então, falando em informação, queria já deixar o convite aí para a gente, né, continuar no segmento dessa série sobre alergia à proteína do leite de vaca. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o teste de provocação oral, sobre o TPO. Então, espero vocês. Até lá.